Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desejo a todos uma ótima noite, uma abençoada noite, que a paz de Deus, o amor de Deus, esse amor que sempre está conosco, tome conta da sua casa, do seu lar, abençoe a sua vida grandiosamente, e que juntos possamos cultuar ao nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus que não falhou também nessa semana que passou, um Deus que foi leal, foi fiel, amoroso, estendeu a sua mão, guardou a sua vida. A esse Deus nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Algumas notícias importantes aí, atividades agendadas para esses próximos dias poderão ser adiadas. Nós estamos ainda aguardando o posicionamento dos governantes, mas pode ter algumas mudanças, mas nós vamos comunicar essas mudanças. Mas pensando nos cursos de grupos pequenos, nós temos aí o Homem Exemplar, grupo de finanças, ainda tem vagas abertas, e o grupo A Mulher que Prospera da mesma forma. Então, se você quer se inscrever, aproveite agora mesmo no aplicativo, você pode fazer a sua inscrição. Nós queremos louvar o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é perfeito, nosso Deus é um Deus de graça. Eu quero convidar você a participar desse culto de uma forma reverente. Deixe a comida de lado, pare de brincar, coloque o celular de lado também, foque completamente em Deus agora, aquele Deus que te ama tanto, que tem guardado a sua vida. Foque a sua vida nele agora e cultue a Deus conosco. Quero orar. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos, porque podemos lembrar de quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito na nossa vida, à nossa volta, e te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dizemos de coração que nós te amamos, o teu amor nos constrange, a tua mão nos sustenta, e em ti nós temos tudo o que precisamos. E Pai, agora nós queremos de todo o coração cantar louvores ao Senhor. Nós queremos continuar te adorando, te louvando através das músicas, através das nossas orações, e pedimos que o Senhor afaste da nossa vida toda e qualquer perturbação, que de alguma forma possa distrair a nossa atenção, possa nos levar a pensar em outras coisas que são tão inferiores ao Senhor. Pai, tome conta da nossa vida, de cada família que está nos assistindo agora, que a tua paz, Deus, a tua bondade tome conta de todos os ambientes, em nome de Jesus. Amém. Queremos louvar cultuando ao nosso Deus. Minha vida te entreguei, e eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu
está sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Estou aqui pra te louvar, estou aqui pra te exaltar, estou aqui pra te adorar, estou aqui porque te amo, Jesus, Jesus. Todo o meu ser pertence a ti. Eu quero ser só teu, somente teu. Meu coração entrego totalmente a ti. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Estou aqui pra te louvar, estou aqui pra te exaltar, estou aqui pra te adorar, estou aqui porque te amo, Jesus, Jesus. Toda minha vida eu rendo a ti, todo o meu ser pertence a ti. Eu quero ser só teu, somente teu. Meu coração entrego totalmente a ti. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Jamais deixarei de te amar, Jesus, de te amar, Jesus. Em momentos de crise, depende de nós o resultado disso. Hoje, nós estamos celebrando o culto de uma forma diferente, cada um em sua casa. E as chances de distração são muito grandes. O celular está ali do lado, vai fazer alguma coisa na cozinha. E muitas vezes a gente acaba esquecendo o verdadeiro motivo
pelo qual estamos fazendo as coisas. Quando você olha agora da forma com que você está, você considera que você está louvando a Deus? Você considera que você está adorando o nome dEle? Ou você está assistindo por assistir? A gente cantou agora que estamos aqui para louvar a Deus. E eu te faço um desafio, essas próximas 3 músicas, que você leve isso como uma verdade, que você adore a Ele de todo o coração. Eu não sei o que você precisa fazer, às vezes desligar a luz da sala, do quarto, tirar o celular de perto, mas concentre-se apenas em Deus. Concentre-se apenas em tudo que Ele significa, em tudo que Ele já fez. Entregue a Ele aquilo que você precisa que Ele faça na sua vida. E que você possa adorar Ele de todo o coração. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
dizer que Tu, meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Em Lucas 10, 38, fala assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dele. Maria, sua irmã, sentou aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. Essa música, ela fala exatamente isso, de como nós precisamos de Deus. E muitas vezes nós deixamos que as nossas preocupações e outras motivações sejam prioridade, quando na verdade a nossa prioridade deve ser ter um relacionamento com Jesus, conversar com Ele. E essa música, ela fala: faz chover, porque assim como a terra seca precisa da chuva, nós precisamos de Ti. E que assim como essa música fala, que você também possa buscar Ele de todo o coração. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover. Faz chover, faz chover. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Ó, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim da tua paz. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Senhor meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque independente de onde a gente está, o Senhor está conosco, está presente. E independente de tudo, nós podemos louvar o Seu nome e saber que o Senhor está conosco. Amém. Agora vamos para um vídeo com as crianças e depois para a pregação. Amém. Essa história de Daniel. Quem são os vencedores nos nossos dias? Daniel foi vencedor, não contra pessoas, mas um vencedor na vida. Essa história nós encontramos em Daniel, livro de Daniel, capítulo 6, um texto muito interessante para a reflexão da vida. Um homem que foi íntegro, foi fiel a Deus, honesto, dedicado e vencedor. Todos nós queremos vencer na vida. Todos nós queremos ser vitoriosos. Todos nós temos uma expectativa em relação à vitória. Isso é importante, é necessário. Mas será que nós somos vitoriosos? Da forma como nós temos vivido a nossa vida, somos nós vitoriosos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Eu quero pontuar alguns versículos desse texto. Daniel capítulo 6. Eu só preciso arrumar aqui a dificuldade da projeção. Eu não sei se deu certo, acho que deu errado aqui. De alguma forma o filme não saiu da projeção, mas vamos arrumar isso agora mesmo. Na sua Bíblia, texto de Daniel capítulo 6, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Eu pontuei alguns versículos só. O texto precisa ser lido por completo, mas é importante que você pontue, né, esses versículos que nós encontramos aqui. No versículo 4, eu gostaria de ler esses versículos, diz o seguinte: aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. E Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Como você viu já no filme, você percebeu que havia lá uma conspiração contra Daniel. E eles então tentavam achar um motivo, uma razão para colocar Daniel de lado. E aí encontraram algo que estava relacionado à sua fé. E como aquele país era um país pagão, eles então queriam de alguma forma encontrar uma motivação no próprio rei para colocar Daniel de lado. Houve então assim um ajuntamento dos governadores daquela região para colocar Daniel de lado. Daniel tinha uma certa admiração diante do rei, um certo reconhecimento, e por isso queriam colocá-lo de lado. Depois, seguindo adiante, o rei assina o comunicado e Daniel recebe a informação. Versículo 10 desse capítulo: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto que dava para Jerusalém. E Daniel abriu as janelas, olhou, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Ele recebe uma informação que na verdade condena a sua vida, e ele tem a tranquilidade de voltar para casa, abrir a janela do quarto superior, ajoelhar-se e conversar com Deus. E o texto diz mais, não apenas orando, clamando, murmurando diante de Deus, mas o texto diz que ele começou a dar graças ao seu Deus. Que relacionamento é esse
desse homem para com Deus, que faz com que em situação como essas, estando a vida em perigo, ele dá graças a Deus, ao invés de chorar, ao invés de clamar, ao invés de expressar todo o seu desespero. E aí no versículo 16, então o pessoal consegue exercer lá o seu objetivo. E no versículo 16, então, quando o próprio rei precisa colocar Daniel na cova dos leões, então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem nas covas dos leões. E o rei disse a Daniel o seguinte: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. E aqui nós percebemos fé no rei. Ele tinha um carinho especial por Daniel, uma admiração especial. E quando ele vê que houve uma armação por parte dos outros governantes, ele diz: então aqui eu lamento, mas eu ainda creio que esse homem não vai morrer, mesmo sendo jogado, lançado na cova dos leões. Tanto é que na manhã seguinte, Daniel foi colocado na cova dos leões. Na manhã seguinte, muito cedo, esse rei sai dos seus aposentos. Ele não tinha dormido, ele não tinha comido nada e nem se divertido. Ele sai dos seus aposentos, corre até a cova dos leões. E lá ele pede para tirarem a pedra, que tinha o selo dele, para tirar a pedra. E aí ele grita, dizendo: Daniel, versículo 20, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? É óbvio que no coração dele tinha uma expectativa de que Daniel fosse salvo, se ele não teria nem gritado para dentro da cova. E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. E o rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Veja só que coisa maravilhosa. E quando nós lemos sobre um milagre, nós não temos explicação como isso tem ou como isso aconteceu. Nós não sabemos como isso funciona. Nós não conseguimos compreender o milagre. Isso é explicável? Não, é um mistério de Deus. E se Deus quer fechar a boca de um leão, de um cão, de alguma coisa, Ele o faz com toda tranquilidade, algo sobrenatural. E o rei fica admirado, né, com essa situação toda. E aí lá pelo versículo 26, aí ele diz o seguinte: eu ordeno que todas as pessoas, essa fala do rei, do meu reino, respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é um Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino não será destruído e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Veja só, o próprio rei descreve aqui o milagre de Deus, fala do poder que Deus tem. E o texto termina então da seguinte forma: e Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario, e depois também no reinado de Ciro da Pérsia. Isso aconteceu obviamente na região da Babilônia. Então Daniel continuou como pessoa de sucesso. Daniel foi vencedor. Daniel venceu. Somos nós vencedores? Quando nós falamos em vencer, nós não falamos em vencer pessoas, derrotar pessoas, mas nós falamos em situações. Nós falamos em momentos em que nós podemos sair vitoriosos. Qual é o perfil de um vencedor? Qual é o jeito, a característica, a atitude, o perfil de um vencedor? Quais características ele tem? Eu tentei tirar aqui 3 características muito nobres da vida de Daniel. Eu creio que a gente pode aplicá-la também à nossa vida,
porque a nossa vida não é tão diferente da de Daniel. Veja só, em primeiro lugar, há um aspecto pessoal de Daniel, não tem nada a ver com os seus adversários, mas tem a ver com a informação que ele recebe. E ele precisava vencer algo pessoal, a própria fragilidade pessoal o levava a compreender que ele não tinha alternativa e não tinha solução. Ele sentiu a ameaça. E nós também muitas vezes sentimos ameaças. Não sabemos explicar porquê, mas a gente se sente ameaçado. E aqui tem uma coisa interessante na vida de Daniel, que é exemplo para a nossa vida. Daniel, ele tem um domínio próprio. Domínio próprio não é algo que você consegue construir na sua vida. É algo que o Espírito Santo de Deus constrói. Domínio próprio não é uma questão de esforço da sua parte. É uma questão da obra do Espírito. Se eu quero ter domínio próprio, não adianta eu aceitar uma série de desafios. Se eu quero ter domínio próprio, eu preciso estar na presença de Deus. É o Espírito Santo que gera em nós domínio próprio. E a partir daí nós conseguimos vencer as situações. Daniel, ele tinha domínio próprio. Ele estava domesticado por Deus. O Espírito Santo tinha tomado a vida dele. Ele recebe a notícia, volta para casa, sobe no andar de cima, abre as janelas em direção a Jerusalém, e lá ele começa então a orar, louvando e adorando a Deus. Quem de nós seria capaz de fazê-lo? Quem de nós, após uma notícia como essas, uma conspiração como essas, teria a capacidade de voltar para casa, descansar e ter lá o seu momento na presença de Deus, um momento não de clamor, mas de adoração, de admiração e de louvor, domínio próprio, obra do Espírito na vida dele. Se queremos vencer a nossa fragilidade, precisamos ter a obra do Espírito na nossa vida. Um outro aspecto, Daniel, ele não atacou as pessoas. E é importante a gente compreender que quando nós estamos em luta, nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra circunstâncias, situações, algumas adversidades, mas muitas vezes o nosso maior erro é que nós focamos em pessoas, pensamos em pessoas, em nomes, e tentamos dessa forma vencer a nossa fragilidade. Daniel focava no vencer, não no derrotar outros, mas focava no vencer. Ele tinha objetivo em vencer. Ele não queria de alguma forma colocar os outros de lado. Ele poderia, pelo reconhecimento que ele tinha para com o rei, ele poderia chegar ao rei e falar: é armadilha, é contra mim. Ele não fez isso. Ele descansou. Ele tinha o foco na vitória. Ele poderia dizer assim: é fulano, beltrano e ciclano que estão armando contra mim. Mas ele não faz isso. Ele tem esse domínio próprio, essa tranquilidade. Ele foca no vencer. Quais são as suas batalhas pessoais? E quais batalhas você tem perdido por ter focado em pessoas? Por não ter tido domínio próprio? Por talvez ter atacado e não focado no vencer. É um desafio para a gente, uma virtude. Nós precisamos vencer, focar no vencer, vencer mesmo sabendo da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa incapacidade talvez de vencer as situações e depender perfeitamente de Deus. O segundo aspecto, ele venceu na oposição e não à oposição. É o mesmo conceito que já expliquei. Focar em vencer a oposição nos faz perder tempo, porque nós focamos em pessoas. Nós precisamos aprender a vencer na oposição, mesmo sabendo que há oposição, que há adversidades, que há uma força contrária. Pessoas atacando, sim, são nomes, são pessoas atacando, mas nós precisamos entender que nessa oposição precisamos vencer. De que forma? Ser irrepreensível, e isso é aqui categórico no texto de Daniel. Eles procuraram algo,
para incriminá-lo e não encontraram nada, absolutamente nada. E aí eles lembraram, sim, a religião dele, ele adora a Deus, ele tem aquele quarto no andar de cima, e todo mundo sabe que ele ora a Deus. É uma forma de pegá-lo no contrapé. Ser irrepreensível significa ter a vida em ordem, não ter uma vida bagunçada, confusa. Há muitas pessoas que perdem por causa dos ataques pessoais, ou perdem dos ataques pessoais, porque a vida está confusa, atrapalhada, cheia de pecados, cheia de erros. É fácil acusar uma pessoa. Qualquer oposição, simplesmente olha para a pessoa e já a vence. Muitas vezes até na própria família, a pessoa leva uma vida muito relaxada, e ela quer vencer as adversidades. Como vence? Com uma vida relaxada. Ser irrepreensível para que as pessoas não possam nos acusar de nada. Segundo o aspecto, não ser vingativo, aquele mesmo conceito. Não queira retribuir mal com mal, mas como diz a última frase, vencer o mal com o bem. Texto de Romanos capítulo 12, versículo 21, vencer o mal com o bem, e esse deve ser o nosso foco. Nós sentimos oposição, sabemos que a oposição tem a ver com nomes, mas nós não lutamos contra pessoas. Precisamos cuidar da nossa vida para que ela seja irrepreensível, não ser vingativo, mas vencer o mal com o bem. Como diz o próprio Jesus, abençoe aqueles que te perseguem, abençoe aqueles que têm más intenções para com você, vença na oposição. E Daniel venceu. E o terceiro aspecto, só um pouquinho. Terceiro aspecto, vencer na conspiração. A conspiração ela é diferente da oposição, porque a conspiração já não tem mais nomes. Conspiração é uma atmosfera. Conspiração é algo que a gente não consegue quantificar, que a gente não consegue medir, a gente não consegue visualizar. Muitas vezes o ambiente, a atmosfera hostil nos leva a compreender que algo está errado, mas não sabemos se vem de fulano, beltrano, ciclano. Nós não podemos colocar um nome, que de fato faça parte, ou talvez seja o pivô de uma conspiração. Nós simplesmente sabemos que há uma atmosfera hostil, e nós podemos vencer, mesmo estando no meio de uma conspiração. São momentos também que vivemos. Essa semana nós estávamos conversando com uma missionária, e a liderança daquele campo missionário, que mora em outro país, compartilhou um pouquinho da situação das igrejas daquele país. E por causa do lockdown, por causa dessa pressão, do medo, de toda essa movimentação contrária ao querer do homem, do ser humano, muitas vezes com rótulos que não condizem com a realidade, as pessoas começaram a recuar. E naquela cidade, naquela região, as igrejas começaram a esvaziar, porque fazer parte de um culto era muito complicado, muito custoso, muito difícil, e o medo, e as complicações que eu posso ter, e o comentário da vizinhança, e tantas outras coisas mais. As pessoas começaram a deixar de participar dos cultos, e mesmo depois de diminuírem as restrições, o pessoal foi percebendo que os fiéis, os cristãos, tinham deixado de crer, tinham deixado a igreja de lado, a fé de lado, e começaram a fechar igrejas. É um país que não proíbe a leitura da Bíblia, é um país que não proíbe você crer em Deus.
É uma conspiração que leva você a não crer mais. Não é um ataque direto, é um ataque indireto, que leva a pessoa a ficar amedrontada, fechada em casa e perder a sua perspectiva de vida, de fé, de relacionamento com Deus. É uma consequência. E a gente precisa entender também que nós estamos, muitas vezes, talvez não por motivação de A, B, C, mas de alguma forma nós estamos numa atmosfera hostil, que de alguma forma quer fazer com que a nossa fé diminua, a nossa dedicação, a nossa reverência, o nosso querer estar na presença de Deus diminua cada vez mais, o temor a Deus, a vida dedicada a Deus, a vida devocional de oração vai diminuindo cada vez mais, ao ponto de a gente nem perceber, como diz lá no Apocalipse, a fé esfriará. Não porque alguém proibiu ir à igreja, mas as dificuldades, os contratempos, como diz na parábola do semeador, as provações da vida levam as pessoas a abandonar a fé. Veja só, nesse texto aqui nós temos Daniel, um grupo de pessoas sim que fazia parte da oposição, mas nós temos ao mesmo tempo uma atmosfera hostil. O que faz Daniel? Ele permanece no temor de Deus, permanece uma vida dedicada a Deus. E a Bíblia fala o seguinte: como de costume, Daniel, chegando em casa, subiu no quarto, no andar de cima, e lá ele abriu a janela, se ajoelhou e louvou, adorou o seu Deus. Uma vida disciplinar. Nós não podemos deixar de lado a disciplina. Muitas vezes nós desejamos por grandes vitórias, nós queremos ser vencedores, nós queremos que tudo dê certo na nossa vida, não sabemos interpretar as conspirações, nem as oposições, nem a nossa fragilidade, e deixamos de lado a disciplina, uma vida regrada, uma vida de temor a Deus, expressando a nossa gratidão, a nossa adoração a Deus, e vivendo na confiança a Deus, e Deus vai nos conduzir para a vitória. Veja só, muitas vezes nós perdemos aquilo que é o essencial, e queremos que Deus faça o milagre. Veja só, a fidelidade de Daniel o levou ao milagre. É verdade sim, às vezes Deus depende da nossa fidelidade para fazer o milagre na nossa vida. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem e voltou para casa, no andar de cima, ele abriu as janelas que davam a Jerusalém, ajoelhou-se e orou. E o próprio rei, quando fala de Daniel, ele fala: esse seu Deus que você adora com tanta dedicação, esse seu Deus que você admira tanto, Ele vai te salvar, Daniel, Ele vai te salvar. E se o rei perguntasse isso a você e a mim, o que nós diríamos? Esse Deus no qual nós cremos tanto, Ele pode nos salvar na dificuldade? No meio da conspiração? Na oposição, apesar da nossa fragilidade? É certo que Deus pode fazê-lo. Nós precisamos aprender a permanecer nessa disciplina, nessa vida temente a Deus e vida de gratidão, não de murmuração, de gratidão, para experimentar de fato o milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Aí nós chegamos ao final do texto. Aí quando o próprio rei diz felicidade e paz, final do versículo 25, para todos, eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. E aí vem a definição, que Deus é esse para o próprio rei. O rei diz, pois Ele é um Deus vivo, que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim, Ele socorre e salva no céu e na terra, Ele faz milagres e maravilhas. Foi Ele quem salvou Daniel, livrando das garras
dos leões. Veja só, a situação de Daniel era uma situação, aos nossos olhos, impossível. Impossível Daniel ser salvo dessa situação. Jogar um homem na cova dos leões, mas lá havia fé de Daniel. E o rei, como não dormiu a noite toda, obviamente tinha lá também a fé de que esse Deus, a quem Daniel servia com tanta dedicação, o salvaria daquela situação. Quantas vezes nós já fomos engolidos por leões por não crer? Quantas vezes nós fomos devorados por não ter tido disciplina, persistência? Quantas vezes nós temos sofrido derrotas por não ter focado de maneira correta nossa vida de fé, a nossa visão de reino, a forma de ver e viver a vida? Daniel, ele experimentou várias coisas boas. Em primeiro lugar, a experiência com Deus, o sobrenatural de Deus, ele acontece quando nós estamos em devoção, profunda devoção. A gente certamente verá o sobrenatural de Deus, e nós teremos experiências com Deus. Daniel tinha lá suas experiências com Deus. Nós perceberemos uma manifestação da glória de Deus aqui, como o próprio rei percebeu a grandeza, a glória de Deus, e faz um comunicado a toda a nação. Esse Deus é real, é um Deus vivo, é a manifestação da glória de Deus, a volta, não só no local, mas a volta de Daniel. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida também. Ele quer manifestar sua glória à nossa volta, não só para aquele problema, para aquela situação, mas à nossa volta. E ainda mais o que é importante para nós homens, Daniel foi reconhecido, ele recebeu um reconhecimento pessoal. Ele continuou sendo admirado pelo rei e foi colocado uma das mais altas posições daquele reinado, que na verdade era um império, uma das mais altas posições nesse governo. E a gente pode compreender que Deus também vai nos honrar, e Deus também vai nos elevar, quando nós compreendemos esse caminho que leva de fato à vitória. Somos nós vencedores? Temos vivido como vencedor? Curiosamente, algumas pessoas querem ser vitoriosas, mas nunca vivem como vencedores. Não têm as atitudes de vencedor. Elas vivem, de uma certa forma, fazendo algumas coisas e esperam resultados grandiosos, mas na verdade na sua vida são relaxadas em diversas áreas. Como nós esperamos o sobrenatural de Deus se nós somos relaxados? Que Deus nos dê a graça de ser vencedor, como Daniel. Nessa semana nós vamos ter oposições, haverá uma conspiração contra a nossa vida, teremos dificuldades, lutaremos com talvez inseguranças, seremos abalados talvez um pouco interiormente, mas nós sabemos o caminho da vitória. Nós somos abalados, mas nós não somos vencidos, porque o nosso Deus é maior. Nós cremos no Deus poderoso e entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus. Que Deus te dê a paz, que Deus te dê a graça, que Deus te dê o entendimento para viver como vencedor. Seja você também um vencedor. Você pode vencer. Você não precisa viver como derrotado a sua vidinha, mas lembre dos princípios. Vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez pela vida que o Senhor nos dá. Ó Deus, que bom que a gente pode ver princípios, exemplos, pessoas que nos mostram como viver a vida de fé. E Pai, nós também queremos viver, tendo Daniel e outros como exemplo, uma vida de oração, uma vida de adoração,
uma vida de entrega, de temor, de rendição ao Senhor, porque nós sabemos que nós não venceremos com as nossas próprias forças, nós não alcançaremos a vitória com a nossa inteligência, nós não seremos vencedores baseado na nossa posição social, ou na nossa colocação, talvez numa posição de empresa. Nós venceremos por causa do Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos declarar mais uma vez que nós entregamos a nossa vida aos Teus cuidados, e queremos sim depender completamente do Senhor, e viver uma vida vitoriosa também nessa semana. Tome conta, Pai, de cada pessoa que nos assiste, derrame graça, paz, bondade, misericórdia sobre essas vidas, Pai, sendo elas maiores ou menores, adultas, talvez já velhas, talvez, ou recém-nascidas, Pai. Todas as pessoas sejam agraciadas pelo Senhor, que a Tua bondade alcance cada um de nós, também nessa semana, e que a proteção do sangue, do nome de Jesus, esteja sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Amém. Pela informação que eu recebi agora há pouco, parece que o lockdown vai continuar até quarta-feira. Não tenho certeza disso. Que Deus nos dê a graça, criatividade. As portas, os comércios talvez fechem, mas o céu continua aberto. Creia nisso em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver, bem dentro de mim. Ó, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
A tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe.